Aqui ao vivo com os dois, a quem eu já agradeço muito pela presença, pelo debate. Muito bom dia, deputado Lindbergh. Muito bom dia, deputado Zucco. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso de ouvir todos esses lados. Eu começo, então, com a pergunta com o deputado Lindbergh Farias. Deputado, quero te perguntar sobre, primeiro, o balanço dessa semana com tudo o que aconteceu, inédito na história recente do país, e como vocês, do partido e do governo, estão buscando eventuais punições a quem participou do motim. Olha, primeiro dizer o seguinte, foi um motim, foi uma posição de chantagem com o parlamento. Ou votam anistia, ou não se vota mais nada aqui. Mas mais do que isso, eu vi aqui essa semana a repetição do 8 de janeiro. Na verdade, nós estamos vivendo um golpe continuado. Todo aquele processo lá atrás, de ataque ao Supremo Tribunal Federal, depois das eleições, o acampamento em frente aos quartéis, a minuta do golpe, a operação para assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Depois, 8 de janeiro, eles não param. Eu quero chamar a atenção aqui que esse fato é muito grave. A gente acha que deputados têm que ser caçados. Nós já entramos ontem com 5 pedidos de suspensão por 6 meses de deputados que impediram o presidente Hugo Mota de assumir a cadeira dele naquele momento. Mas vamos entrar com mais. Até porque eu tenho defendido essa tese, Valdo, eu sei que você está aí, que nós estamos vivendo uma tentativa de golpe. E agora mais grave, com apoio dos Estados Unidos. O que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá fora é a continuidade do golpe. É o ataque sistemático às instituições. É uma ameaça ao Brasil. É como se colocassem a faca no pescoço de cada brasileiro e dissessem o seguinte: ou para o julgamento do meu pai, ou para o julgamento do Bolsonaro, ou o Brasil vai sofrer. Sofrer com tarifas, sofrer com sanções aos ministros. Olha, essa nota da Embaixada Norte-Americana é muito grave. Ela acaba de ontem, essa nota, dizendo o seguinte: os aliados de Moraes no judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta do Moraes. Estamos monitorando a ação de perto. O Brasil não é colônia. O Brasil tem instituições. É por isso que a resposta tem que ser muito forte em cima desses deputados, porque, na minha avaliação, eles vão escalar, eles vão piorar, porque vai ter o julgamento do Bolsonaro. Então, se a gente não der uma resposta dura agora, nesse momento, a situação aqui tende a se radicalizar. Deputado Lindbergh, obrigada por enquanto. A gente quer jogar já para o deputado Zucco, perguntando, obviamente, né, que o senhor quiser responder em relação ao que o deputado Lindbergh disse, mas também o senhor estava lá, né, inclusive na imagem do motim. Pergunto para o senhor se o senhor achou que essa participação foi uma forma democrática de debater as propostas que vocês representam e também, deputado Zucco, se vocês estão com algum tipo de acordo para acabar com o fim, para acabar, né, na verdade, com o foro privilegiado. Muito bom dia, muito boa tarde. Boa tarde, agradeço a oportunidade. Primeiro, eu quero restabelecer a verdade e falar para ti e para todos que estão nos assistindo. É triste a gente ver que já começa a frase com verdadeiro motim. A oposição é a última linha da democracia. Eu pergunto, e eu tenho um grande respeito a vários jornalistas aí presentes, eu tenho um grande respeito a quem pensa diferente, mas, sinceramente, eu não vi tanto o líder do Partido dos Trabalhadores falar em cassação ou suspensão nos anos em que a esquerda ocupou a mesa. Eu acho que ele não falou isso em nenhum momento, seja em 2017 ou outras tantas oportunidades, ou até recentemente em relação a um deputado que é da base do governo, que também ocupou uma comissão e não queria sair com greve de fome. Mas vamos para a prática. Somos contra a taxação e temos que, inclusive, saber os efeitos das taxações do governo Lula, do Haddad. Eu não vi o mesmo deputado falar
quando 383 deputados votaram um projeto, inclusive de minha autoria, que acabava com o aumento do IOF, 81 senadores, o Congresso, em sua quase totalidade, votou, e um ministro, sem nenhum voto qualquer, foi lá e fechou a porta do Congresso. Não vi, também não vi a imprensa debater, e espero que o faça, essas denúncias gravíssimas de um órgão paralelo, comandado pelo ministro Alexandre de Moraes, que estaria fazendo verdadeiros crimes, prendendo pessoas ou mantendo-as presas baseados em redes sociais. E a gente pode ver essa escalada da crise baseada na comunicação que o governo federal faz. Custa o governo federal, na pessoa do presidente Lula, ligar para o governo norte-americano, tentar negociar. No mesmo dia do tarifaço, 20 nações sofreram essa taxação, 19 procuraram o diálogo e uma procurou o embate, uma procurou a crítica, uma procurou o distanciamento. Desde o primeiro dia, o governo federal, o governo Lula, busca romper a economia ou a parceria econômica que tem com um país que sempre foi amigo, sempre foi parceiro comercial. Há décadas, há séculos que os Estados Unidos é parceiro do Brasil. Mas não só não mantendo diplomatas no diálogo, como, pelo contrário, atacando, se aproximando de nações comunistas, falando claramente que o dólar não tem que ser a moeda internacional. Vamos ser coerentes com o que está acontecendo. O Congresso, parte do Congresso e o governo estão à mercê de um ministro. No mesmo dia que o presidente Hugo Mota falou da importância de se tirar presos do 8 de janeiro, que estavam sendo justiçados, o pai dele entrou num processo de investigação. Nós temos um presidente do Senado que diz que 81 assinaturas não farão abrir o impeachment de Alexandre de Moraes. Que isso? É prevaricação. Aonde está a democracia? Nós precisamos, com muita serenidade, com muito equilíbrio, pensar no Brasil. Nós não somos oposição ao governo federal. Nós somos oposição a um projeto que quer se perpetuar no poder. Deputado Zucco, só para uma questão de equilíbrio, vou direcionar até a próxima pergunta ao senhor inicialmente, mas uma questão de equilíbrio de tempo, vou direcionar ao senhor e peço que preste atenção no tempo, só para a gente poder ouvir os dois lados. Quero retomar uma frase aqui do Rogério Marinho, ontem, falando o seguinte: queremos a votação da anistia até para que possamos tratar de assuntos que interessam ao Brasil. Então, ele faz uma contraposição. Primeiro, tratamos da anistia para depois tratar de assuntos que interessam ao Brasil. Nas palavras dele próprio, nós exibimos aqui essa entrevista. A oposição diz que luta contra excessos do judiciário e pela liberdade, né? E, por outro lado, os governistas dizem que o que se tratou a ocupação da mesa diretora da Câmara ali naquele momento tem a ver com uma continuidade do golpe. Como é que fica a população no meio dessa guerra de narrativas e como é que ficam os interesses do Brasil nessas pautas que são consideradas tão importantes, como a questão do imposto de renda, a questão da segurança e que não estão sendo tratadas nesse momento? Ótima pergunta. Eu gostaria que houvesse uma reflexão de quem está na audiência. Quem tem uma mãe ou um filho preso injustamente também gostaria que a gente pudesse avançar nessa pauta. Nós tivemos a história do Brasil recente, anistiados criminosos, verdadeiros golpistas, pessoas que fizeram mal ao país com crimes que estão no Código Penal. Mas nós não estamos falando de pessoas agora que estão presas, e muitos e muitas, inclusive, sem ter cometido nem o tal do dano ao patrimônio público, e ninguém fala nada. Quem tem mãe, quem tem avó, quem tem filho, também gostaria que fosse falado, e é muito mais do que isso. Nós não estamos contra um juiz por si só, nós estamos falando com um juiz que desrespeita o Congresso. Nós já votamos projetos importantes que ele, na caneta, simplesmente desfez
a votação. Por que estamos lá? 513 deputados que custam muito para o Brasil, 81 senadores que custam muito para o Brasil e um ministro que nem voto tem, simplesmente ditando a economia, a política. Nós não podemos ter isso. Então, pode ter certeza que o que a gente mais quer é que o governo federal negocie com o governo norte-americano. Ninguém quer taxação. Isso é uma mentira, uma narrativa. Hoje, o principal ministro do governo Lula não é o Haddad, é o ministro marqueteiro Sidônio. O meu colega de parlamento que está aí presente tem uma bela comunicação, mas eu não vi em nenhum momento ele criticar o outro deputado que simplesmente ocupou a comissão e disse que só sairia depois que tivesse uma solução. Como também não vi ele falar quando a companheira dele comia marmita na mesa do presidente, ou a Erundina da mesma forma. O que é isso? 2 pesos, 2 medidas? Deputado Há uma perseguição Zucco, clara. Pela aquela questão de tempo, vou passar, inclusive, como o senhor falou do deputado Lindbergh, a mesma pergunta a ele em relação ao que a gente colocou aqui anteriormente. Olha, deputado Zucco, já houve vários protestos nossos, mas nunca para inviabilizar à força votações e as sessões do plenário. Isso nunca houve. Essa declaração do Rogério Marinho é uma declaração que mostra tudo. Primeiro, a gente quer votar anistia, depois os assuntos do Brasil. Não, a gente não aceita. A gente não aceita essa chantagem. O que a família Bolsonaro está fazendo é uma chantagem com todo o país. É uma espécie de sequestro. Ou resolve um problema do meu pai. A pauta da próxima semana para a gente, nós temos que votar a tributação dos mais ricos na Câmara, isenção de imposto de renda. Quero dizer aqui a vocês também que teve uma reunião de líderes e na reunião de líderes foi decidido o seguinte: não se negocia com quem está fazendo chantagem. Então não houve a negociação de nenhuma pauta. Se em outros gabinetes sai uma negociação falando de foro privilegiado, nós vamos ficar radicalmente contra. É premiar quem tentou sabotar o parlamento brasileiro. Essa história de mudança de foro, nesse momento, é uma mistura desesperada para tentar salvar o Bolsonaro, como se tivesse que sair do Supremo, junto com um grupo que quer fazer um trem da alegria para proteger deputados. É escandaloso. A Câmara não pode se render a essa pauta. Não houve reunião de líderes sobre isso. Por fim, você fala que o Brasil tem que negociar. Olha, o que mais a gente quer, está lá o Alckmin, o Haddad. A postura brasileira sempre foi muito equilibrada. Nós queremos negociar nas tarifas. O que não dá para aceitar é que um presidente de uma potência estrangeira faça uma carta querendo interferir no Supremo Tribunal Federal e parar o julgamento de Bolsonaro. Fala, deputado, Paulo. Líder Lindbergh Farias, boa tarde. Deputado líder da oposição, Luciano Zucco, boa tarde. Lindbergh, deputado, eu queria saber a sua opinião exata, porque a gente sabe que até partidos de esquerda apoiam o fim do foro privilegiado, né? É uma pauta, daquela pauta que foi apresentada pelos apoiadores de Bolsonaro para acabar com aquela ocupação da mesa da Câmara. O fundo do foro tem apoio quase que suprapartidário, né? O senhor acha que essa pauta vai prosseguir ou vocês, o PT, governo, vão realmente contra essa pauta que, pelo visto, une todos os partidos? Não, nós somos contra. Nós somos contra. Primeiro, somos contra por quê? Não podemos premiar quem fez uma chantagem como essa, quem fez um motim, quem fez um ato golpista como esse, de impedir o funcionamento do parlamento. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que eles estão querendo falar isso porque querem mexer no julgamento do Bolsonaro. Eles têm alguma esperança que, dessa forma, caia o julgamento do Supremo. E terceiro, a gente não acha, eu acho que do jeito que estão preparando o projeto, é um pouco um trem da alegria para proteger deputados. Não é assim que se faz. Se alguém negociou às escondidas, nós não topamos
A reunião que eu participei, Valdo, volto a repetir, foi dos líderes. Existe um presidente da Câmara, Hugo Mota, que faz o colégio de líderes. Foi consenso no colégio de líderes que não dava para negociar assim. Se depois ali houve reunião envolvendo outras pessoas, essa reunião, para mim, não vale. E nós não vamos aceitar. Olha, para aprovar uma PEC são 308 votos. Nós temos no nosso bloco 140. Já é bastante coisa. Então, eu acho que qualquer interesse desse projeto, dessa PEC avançar, foi prejudicado por essa ação truculenta desse pessoal. Eu encerro, Valdo, dizendo o seguinte. Olha, quando eu falo que a gente está vivendo... O Brasil está sob ataque. Eles estão rasgando a bandeira brasileira. É impressionante como Eduardo Bolsonaro e a família Bolsonaro nunca na história do país teve um agrupamento político que vestisse a bandeira de um outro país contra a bandeira nacional. O Eduardo deu entrevista quarta-feira na Bela Megali. Sabe o que ele disse? Fala. Não, é porque agora tem que passar pelo equilíbrio de tempo, tem que passar para o seu colega, deputado Luciano Zucco. Combinado? Tá bom, Valdo. Deputado Zucco, líder da oposição, o senhor disse que 20 países, 19 negociaram, só um não negociou, que foi o Brasil. Mas o Brasil tem uma particularidade, tem um deputado, né, brasileiro que está em Washington convencendo o governo Trump a adotar sanções contra o país e contra o Supremo Tribunal Federal, né? Uma ingerência externa na soberania brasileira. O senhor concorda com esse tipo de ação? De ter um país estrangeiro querendo ditar as regras de um outro país? Se fosse o oposto, no governo Bolsonaro, se tivesse um país estrangeiro interferindo no governo Bolsonaro, vocês seriam a favor? Valdo, eu começo te respondendo. Eu tenho até preocupação de elogiar a tua pergunta, porque se eu te elogiar demais, tu pode ser demitido. Tivemos agora um fotógrafo que tirou a foto do Alexandre de Moraes, foi demitido. A gente tem que ter cuidado, inclusive, de falar com a imprensa, de vocês se posicionarem. Mas, sendo objetivo, vamos ser coerentes, vamos ser inteligentes. Vocês acreditam que a maior potência do mundo, bélica, econômica, precisa da informação do Eduardo para saber das ligações com a China, com a Rússia, de navio iraniano chegar aqui no litoral, de saber que a Força Aérea Brasileira foi lá resgatar uma criminosa de outro país? Vocês acreditam que eles não têm informação, que o Lula quer não só que o BRIC seja uma oposição aos Estados Unidos, e principalmente, vocês acreditam realmente que o PT, em recente movimento político, não foi lá criticar, seja Gleisi, Paulo Pimenta ou outros parlamentares que foram nos Estados Unidos fazer a mesma coisa? Gente, o fato de um deputado federal licenciado ir lá reclamar dos absurdos do Alexandre de Moraes. Eduardo Bolsonaro foi falar dos abusos do escândalo da toga. Não foi falar sobre o que estava acontecendo sobre a taxação. Nós sabemos disso, vocês sabem disso, a imprensa sabe disso. A narrativa da esquerda está caindo por si só. Outras nações já pensam também em mudar a sua diplomacia com o Brasil. A União Europeia está dialogando sobre isso. Eu não sei por quê eles continuam com essa narrativa, falando do Eduardo, e por que a imprensa não fala sobre essa denúncia gravíssima que temos sobre Alexandre de Moraes ou sobre a CPMI do INSS? Podemos falar do maior escândalo da história. Então eu quero muito responder para vocês. Sejamos inteligentes. Nós precisamos avaliar o que está acontecendo. Eduardo Bolsonaro fala claramente e traz provas dos abusos de Alexandre de Moraes. Agora, a diplomacia nanica do Lula tem que ser trabalhada. E não é o vice-presidente, é o presidente da República que tem que ligar.
Eu agradeço até pela pausa, porque essa pausa aqui é importante para a gente manter esse equilíbrio de tempo. Uma coisa importante também, o deputado Zucco falou que estava com medo de alguém ser demitido porque ele elogiaria as nossas perguntas. Ele é livre para elogiar e aqui a gente faz um debate que vocês já sabem, sempre equilibrado, ouvindo todos os lados. Por isso temos o líder do PT e da oposição, então não tem nenhuma conexão com a realidade esse comentário. Deixa eu jogar para o Gabeira. Querido Gabeira, boa tarde. Boa tarde, deputados. Deputado Zucco, quando se iniciou o movimento, esse movimento atual, os senhores tinham como proposta um chamado pacote de paz, não é? E também algumas reivindicações bastante sérias sobre o IOF. No entanto, terminado o movimento, nada disso, inclusive a anistia, foi conseguida pelos senhores. Apenas uma promessa de votar o foro privilegiado. Como é que o senhor avalia, qual o balanço que o senhor dá do resultado concreto desse movimento? Quero agradecer também mais uma vez a pergunta. Eu sei que a narrativa do meu colega de parlamento é falar que não há acordos firmados. O presidente Hugo Mota não fez acordo nenhum, mas nós tivemos a sensibilidade de partidos que já tinham, inclusive, assinados a urgência da anistia, agora falarem que sim, acham importante virar a página e que seja o Congresso Nacional, que seja os 513 deputados, os verdadeiros representantes do povo que devem. Ninguém está obrigando que a anistia passe. Nós estamos querendo que se paute a anistia, que nós possamos exercer o nosso direito. Nosso direito, é direito do cidadão saber que o seu representante está lhe representando. Então temos sim um acordo, e acordo se cumpre de que a anistia será construída, bem como o fim do foro. Nós temos a clareza, eu sou o líder da oposição. Será que o ministro comunista Flávio Dino ou o advogado de Lula me tratam da mesma maneira como tratam o deputado Lindbergh? É claro que não. Nós precisamos ter a clareza dos fatos. Nós temos cerca de 40 deputados da direita que estão sendo processados pelas suas vozes, por estar no plenário e criticar e falar. É inadmissível. Se nós não dermos um basta, se nós não equilibrarmos os poderes, se nós não mostrarmos que o Congresso tem o seu valor e a sua importância, que se feche o Congresso, que nós não tenhamos mais os gastos absurdos que fazemos todos os dias aos cofres públicos. Nós não estamos falando da CPMI do INSS, nós não estamos falando de projetos que não são importantes. Por quê? Porque a narrativa do governo federal é polarizada. Deputado. Eles querem esse distanciamento com os Estados Unidos. Deputado Zucco, agradeço pela pausa aí para a gente continuar com esse debate equânime em termos de tempo. Gabeira. Bom, deputado Lindbergh, bom dia. Nós vimos que a oposição apresentou um plano de paz, contendo uma série de reivindicações que, evidentemente, o senhor não concorda. Mas se eu perguntasse qual seria uma alternativa, uma visão de um plano de paz do governo, como é que você formularia esse plano? Ô, Gabeira, prazer falar contigo. Primeiro dizer o seguinte, tudo que esse pessoal não quer é paz. Essa turma bolsonarista, Gabeira, que eu estou falando aqui, é a continuidade do golpe. Eu estou entrando contra o que houve aqui na PGR, porque eu acho que é mais uma etapa daqueles ataques contra o Estado Democrático de Direito. Porque nós não vamos parar o julgamento do Supremo, o Brasil não vai parar. Nós temos um poder judiciário independente. Eles querem escalar até lá. Eles só falam nisso. É a pauta da família do Bolsonaro. O que eu acho que a gente tem que garantir, e vamos garantir, é que haja um julgamento independente, eles sejam julgados, a tendência é ser condenada, e eles não vão parar o país, não vão parar o país. Do nosso lado, é a pauta da vida do povo. É ter mais emprego, é votar a questão das tributações. Essa isenção de 5 mil tem um impacto muito grande, a tributação dos mais ricos. Agora, eu não acredito em nenhum plano de paz por parte deles.
Você sabe que o Pedro Campos esteve aqui num debate ontem e se referindo à oposição, estava falando com o líder sócio, ele tratou o personagem Ruth e Raquel, né? Agora vocês acordam, depois de uma invasão truculenta, dizendo que querem paz. Querem paz, mas querem pôr a pauta da anistia, mudança de foro. Não tem jeito. Eu quero até dizer ao Zucco, minha última participação, dizer o seguinte: o Eduardo Bolsonaro, que ele quis defender, que não tem muita influência, ele puxa para ele. Ele sabia das tarifas antes. Deu uma entrevista 2 dias atrás na Bela Megali, dizendo que está trabalhando por mais tarifas ao Brasil, por mais sanções. Ameaçou o Hugo Mota e o Alcolumbre. Se não colocassem para votar anistia, ia colocar a lei Magnitsky. Então, é uma agressão muito grande. Então, a minha tese é que esse plano de paz dele Deputado. é uma farsa. Eles querem, sim, continuar o golpe e continuar Deputado esse processo Lindbergh. de ataque às instituições. Deputado Lindbergh Farias, líder do PT, quero agradecer muitíssimo aqui a sua entrevista ao vivo no Conexão. Deputado Zucco também, líder da oposição. Muito bom ouvir todos os lados, ouvir inclusive esses dissensos para a gente entender a cena completa. Muito obrigada aos dois. Bom dia e bom trabalho. Muito obrigado, boa tarde. Obrigada, deputado. Um abraço, valeu.